Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu queria começar por dizer que, aí pelos corredores da Assembleia da República, vários senhores deputados de vários grupos parlamentares me manifestaram pessoalmente alguma estranheza pelo facto dos Verdes agendarem este projeto como agendamento potestativo para hoje. E eu quero dizer a todas as senhoras e senhores deputados que depois da intervenção que vou fazer, espero que compreendam a dimensão e a importância do assunto que hoje os Verdes trazem à Assembleia da República. Assim, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, os Verdes trazem hoje a debate na Assembleia da República um projeto de lei que, em termos gerais, designamos de assistência a banhistas e que, concretamente, traz soluções para garantir maior segurança nas praias portuguesas. Agora que abriu a época balnear, é um momento importante para refletirmos sobre as condições de segurança nas nossas praias, o que falha e o que é da nossa responsabilidade alterar para melhorar. Comecemos por dados que nos merecem preocupação e que nos movem para agir em torno de soluções mais eficazes. Segundo o Observatório do Afogamento da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, no ano passado morreram por afogamento pelo menos 36 pessoas antes da abertura da época balnear e, portanto, todas em locais não vigiados. Concretizando, dados da Autoridade Marítima Nacional associam 18 mortes por afogamento a praias marítimas de janeiro a setembro do ano passado. Dessas 18 mortes, 15 em praias não vigiadas e 3 em praias vigiadas, sendo que destas últimas 2 resultantes de congestão e uma de ataque cardíaco. Ou seja, do total de mortes por afogamento em praias marítimas, no ano de 2017, 83% deu-se em praias não vigiadas, ou porque ainda não se tinha dado a abertura da época balnear, ou porque a praia em causa não tinha vigilância durante a época balnear. Dados do Observatório do Afogamento revelam mais tarde, já no final de dezembro do ano passado, que o total de mortes por afogamento em praias não vigiadas terá sido na ordem dos 89%. Para além destes dados, a Autoridade Marítima revela que na época balnear do ano passado, os nadadores salvadores realizaram 434 operações de salvamento, prestaram primeiros socorros a 649 pessoas e fizeram buscas por crianças 44 vezes. Senhoras e senhores deputados, estes dados revelam claramente que a vigilância nas praias salva vidas. Ora, se a vigilância nas praias salva vidas humanas, tudo o que contribua para reforçar e alargar essa vigilância é fator de segurança e de demonstração de responsabilidade política. É esse justamente o objetivo do projeto de lei que hoje o Partido Ecologista Os Verdes traz à discussão no Parlamento. Em bom rigor, esta é uma matéria que move os Verdes há muitos anos. Permitam-me fazer aqui um pequeno enquadramento do processo legislativo ao longo dos anos, para que se perceba o nosso ponto de partida atual. Perante um regime de assistência a banhistas que datava de 1959 e que se encontrava desajustado daquela que era a necessidade de segurança das zonas balneares, porque havia já uma muito mais elevada frequência nas praias por banhistas se comparada com a década de 50, em 2003, tendo em conta um número muito elevado de mortes por afogamento em praias portuguesas, onde só numa semana morreram 7 pessoas por afogamento na costa da Caparica, os Verdes apresentaram ao Parlamento um projeto de lei que partia da seguinte constatação. Primeiro, a época balnear é restrita, tendo em conta os hábitos de frequência de praias por parte das populações. Segundo, só são vigiadas as praias concessionadas, ficando as outras, portanto, desprotegidas. Assim, nesse projeto de lei de 2003, que veio a ser discutido em 2004, os Verdes propuseram que a época balnear fosse alargada em 2 meses, em vez de começar a 1 de junho, começaria a 1 de abril, mas o PEV
propôs que os nadadores salvadores deixassem de ser contratados pelos concessionários das praias e passassem a ser contratados pelo Estado. De acordo com a nossa proposta, à época, nas praias concessionadas, o respectivo concessionário pagaria à autoridade marítima uma taxa de assistência balnear, de modo a contribuir para o pagamento devido aos nadadores salvadores da respectiva praia, mas a contratação de nadadores salvadores seria feita pelo Estado. Esse projeto de lei dos Verdes foi aprovado e dele resultou a Lei nº 44/2004, a qual assumia duas mudanças. Uma proposta por projeto do PSD e do CDS, que mantinha a época balnear entre 1 de junho e 30 de setembro, mas permitindo que as câmaras municipais propusessem o alargamento dessa época nas praias do respectivo município. Assim, não foi acolhida a proposta dos Verdes de alargamento da época balnear a 1 de abril. A outra mudança referia-se ao facto de a contratação de nadadores salvadores passar a competir ao Estado, colmatando assim as lacunas de vigilância nas praias não concessionadas e nas praias vigiadas, estabelecendo que as concessionárias pagariam uma taxa ao Estado para cobrir o pagamento dos nadadores salvadores. Foi, portanto, assim, acolhida a proposta feita pelos Verdes que, efetivamente, alterava o paradigma da vigilância das praias em Portugal e garantia maior segurança aos banhistas. O que acontece é que o então governo PSD-CDS não regulamentou a lei e o governo PS que se seguiu teve um procedimento inaceitável que foi alterar por decreto-lei uma lei aprovada por unanimidade na Assembleia da República, repondo, no que à contratação de nadadores salvadores dizia respeito, o regime anterior. Ou seja, esse governo fez com que tudo ficasse na mesma, como sempre tinha sido, e por isso só as praias concessionadas são vigiadas e as contratações competem aos concessionários. Passados estes anos, os Verdes consideram que é tempo de relançar o debate e de discutir novas soluções. Desta forma, os Verdes propõem o seguinte através do seu projeto de lei. Primeiro, que o período mínimo da época balnear seja de 1 de abril a 30 de setembro, porque os hábitos de praia dos portugueses não começam efetivamente em junho, mas mais cedo. Nada temos a opor a que as câmaras municipais possam continuar a poder propor a alteração da época balnear nas praias do seu concelho, mas não podemos aceitar que usem essa prerrogativa não para alargar os prazos, mas antes para os encurtar, com o objetivo de facilitar os encargos dos concessionários e pondo em causa a segurança dos banhistas. Em segundo lugar, propomos que os cidadãos que frequentam as praias tenham consciência de perigos que podem correr no caso de assumirem comportamentos de risco, pelo que o PEV propõe que o Estado assegure campanhas de sensibilização dos cidadãos para esses mesmos perigos, sejam eles no mar ou em praias fluviais e lacustres. A verdade é que são várias as frentes em que é preciso atuar para combater posturas de risco e para desenvolver uma cultura de segurança. Em terceiro lugar, propomos que seja o Estado, através do Instituto de Socorros a Náufragos, a Autoridade Marítima, a assegurar a contratação de nadadores salvadores nas praias portuguesas, sendo que para as praias concessionadas é justo que os concessionários assegurem, através de uma taxa, o valor a pagar aos nadadores salvadores, custos que já hoje têm de assumir, e que até outros agentes económicos que beneficiam das praias possam contribuir para esse pagamento e dessa forma nem a desculpa dos encargos para o Estado poderá ser alegada para fugir à responsabilidade de garantir maior segurança nas praias. O projeto de lei dos Verdes prevê, portanto, vigilância nas praias concessionadas e nas praias não concessionadas. Senhoras e senhores deputados, não vale a pena continuar a fazer-se de conta que os problemas e as fragilidades não existem. Continua a morrer muita gente nas nossas praias, em zonas e épocas não vigiadas. Passaram 15 anos desde que os Verdes trouxeram pela primeira vez esta matéria à Assembleia da República. É tempo de este Parlamento agir com a responsabilidade
para garantir uma cultura de segurança nas nossas praias, o que implica meios e mecanismos adequados. É isso que propõe o projeto de lei que os Verdes hoje trazem a debate na Assembleia da República. Muito obrigada, Sr. Presidente.